Olá, todos e todas, amigos do Evangelho da Noite, mais uma vez aqui reunidos com grande contentamento para realizar o culto do Evangelho da Noite nos nossos lares. Hoje vamos realizar o culto do dia 26 de junho de 2025. Com muito júbilo, com muito contentamento. E quando então daremos continuação ao estudo do Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 16. Ai, graças a Deus, né? Aí, como habitualmente fazemos, nós vamos ler uma mensagem edificante para que nós possamos ter as nossas vibrações mentais harmonizadas, vibrando num só diapasão, de forma que vamos poder receber em casa a caravana do Evangelho da Noite, que vai trazer então as luzes necessárias à realização desse culto, entendeu? Mas preste atenção, não é mágico. É na medida que você se liga no que está sendo dito, entendeu? No que está sendo proposto. Por exemplo, então vou ler agora aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, tá? Aparece contrário para vocês, eu já expliquei isso, que a câmera, quando fez o sistema da Samsung, quando fez o upgrade, que na verdade foi um downgrade do sistema Android, ele removeu aquele recurso que tinha antes, que ele colocava a imagem de maneira consertada, entendeu? Então aqui, essa imagem que vocês estão vendo é invertida. Essa estante aqui, ela fica do meu lado... não, fica do meu lado esquerdo. Vai aparecer trocado. Espera aí. Mas isso não impede a gente de fazer o culto e de fazer a nossa harmonização energética. Não é harmonização facial, não. É harmonização espiritual, que vai fazer entrar em contato com essas camadas mais superiores da vida, da espiritualidade superior, porque o que nós fazemos aqui é um convite, né, à espiritualidade maior, que venha então nos beneficiar com o culto do Evangelho da Noite no nosso lar. Para abrir os trabalhos, vamos ler uma página, uma lição do livro Vinha de Luz, e é a lição 11, tá? Abre a porta. E, havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Está em João, capítulo 20, versículo 22. Só o João mesmo, né? Aqui vamos colocar uma luz para me facilitar. E aí, profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos.
nas primeiras manifestações depois do Calvário, compadecendo, ele já tinha morrido, e aí o corpo sumiu, ele ascendeu. Quando ele volta em espírito, né? Ele aparece para os apóstolos, né? Ele volta em espíritos, mas o povo consegue tocar nele, que é aquele corpo, né, etéreo. E aí, profundamente expressivas, as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Se vocês quiserem se aprofundar nessa passagem, está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá? Porque não se ligarão às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes. Na verdade, é uma pergunta. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus para, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos, de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Entenderam? Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes, ou não, a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos, cada dia, às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo, para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças a São Francisco de Assis, que é o nosso patrono, e graças também a toda a falange de Francisco, né? Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças a Deus. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, estamos aqui aos pés do Cristo mais uma vez, exultantes por estarmos participando desse banquete divino, esse banquete vibracional, e mais ainda por estarmos recebendo esse banquete em nossos lares. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de comparecer efetivamente, obrigado pelo envolvimento, pela possibilidade, e que nós possamos então realizar esse culto nos nossos lares, abrindo as nossas portas e janelas para recebermos essa espiritualidade bendita. Então pedimos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Pensando o quê? Na balinha. Para preparar a garganta, né? Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 16, que estamos. E são os versículos de 19 a 31, tá? Que o Pastorino e muitos outros exegetas dão o nome dessa passagem, versículos 19 a 31, de capítulo 16 de Lucas, o rico e Lázaro. Então está todo mundo familiarizado com esse título, sabe mais ou menos a história tem detalhes, e eu vou chamar a atenção que só Lucas conta essa história. A gente só sabe dessa história, o rico e Lázaro, porque Lucas a contou. Alguém contou para ele. Porque quem vai falar essa parábola, quem vai contar essa história é o Cristo. É o próprio Cristo. Então, alguém lá que o Lucas entrevistou, né, já dezenas de anos depois que o Cristo tinha morrido, lá naquela parte helênica, né, dos judeus helênicos, ele vai entrevistar alguém que vai contar, algum dos apóstolos, né, que vai contar que aconteceu isso, que o Cristo chegou lá e começou a contar para eles. Certo homem era rico e se vestia de púrpura e linho finíssimo, e leviano banqueteava-se todos os dias alegremente. Comida, bebida. Ele era rico, tinha os servos. Certo mendigo, de nome Lázaro, todo em chagas, fora deitado diante do átrio dele, do homem rico, desejando saciar-se com o que sobrava da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhes as úlceras.
Então, muita gente sabe da história por alto, mas não sabe que o Lázaro tinha o corpo todo ferido, né? Ou não lembra sempre, e que ele estava deitado ali próximo à entrada. A casa dessa gente rica tinha uma área interna, né? E aí ele ficava ali montava as mesas grandonas, né? Para fazer as comemorações. Aconteceu, porém, morrer o mendigo e ser levado pelos espíritos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em provação, levantou os olhos e viu Abraão ao longe, o rico, e Lázaro em seu seio. O rico acorda quando ele volta, né? No Hades, estando em provação, levantou seus olhos, estava meio ainda tonto, né? E ele levanta os olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio, próximo a ele, conversando com ele. E ele chamou, dizendo: Pai Abraão, compadece-te de mim e envia Lázaro, que mergulhe na água a ponta de seu dedo e refrigere minha língua, porque muito sofro nestas chamas. Abraão, porém, respondeu-lhe: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e igualmente Lázaro os males. Agora, pois, ele foi aqui consolado, mas tu sofres. E nestas regiões todas, entre nós e vós, estabeleceu-se imenso abismo, de tal forma que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele disse, o rico: peço-te então, ó Pai, que o envies à casa de meu pai, casa do pai dele na terra, pai terrestre. Porque tenho 5 irmãos, de modo que os avise, para que também eles não venham a este lugar de provação. Mas disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Retrucou ele, o rico: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for a eles, mudarão a mente. Respondeu-lhe Abraão: se não ouvem a Moisés e os profetas, mesmo que se levante alguém dentre os mortos, não se persuadirão. Tá boa? Então aqui nessa passagem tem muitos detalhes, muitas coisas que na época ouviram uma história. Mas essa passagem, ela parece até uma passagem contada por um espírita, né? Que já dá mais ou menos as motivações, né? Porque você vê, tava lá o rico, né? Que leviano,
leviano no sentido assim, porque essa palavra hoje em dia tem um forte cunho negativo, mas é leviano no sentido assim, ele vivia a vida normalmente, né? Não está querendo fazer mal a ninguém, mas também não fazia o bem. E banqueteava-se todos os dias, alegremente, sem ligar, leviano, sem estar fazendo nada de mal, mas não está fazendo o bem, não está exercendo a boa nova, o que o Cristo veio trazer. E aí fala, né? Certo, mendigo de nome Lázaro, repara, o rico não tem nome. Ele é o rico. E o mendigo é Lázaro, né? Que aí ele vai se referir, lá no outro lado vai ser Lázaro. Todo em chagas, fora deitado diante do ádrio dele, do rico, desejando saciar-se com o que sobrava da mesa do rico. Mas até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, porém, morrer o mendigo e ser levado pelos espíritos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu, assim, não quer dizer que morreu em seguida, nem no mesmo dia, nem no dia seguinte, não. Passou um tempo e o rico morreu de causas diversas, né? Não tem, a morte do rico não tem, não está vinculada à do Lázaro. O Lázaro morreu, né? Foi vivendo e morreu, e o rico foi vivendo e morreu. E aí, assim, quando chega lá, né, no Hades, em estado de provação, né? Então, assim, aconteceu, porém, morreu o mendigo, se levado a... Morreu também o rico e foi sepultado. Entendeu? Também passou um tempo depois que ele foi sepultado. Porque aí os espíritos morrem e aí eles são encaminhados, aquelas coisas todas que os romances espíritas vieram trazer para nós, né? Todos os detalhamentos. Que aí a pessoa faz uma reavaliação de sua vida, da sua última encarnação, e a pessoa vai se dirigir àquele lugar vibracional ao qual ela pertence, que ela vai ser atraída para lá. Então, essa visão que está trazendo aqui, que é muito interessante, que é no Hades. Então, isso é uma coisa que é um termo judeu, né? Tá aqui porque ainda tinha uma forte presença do Velho Testamento. O Hades é o lugar para onde vão as almas, né? Segundo essa crença. Mas é diferente do céu e inferno que a Igreja Católica criou depois. Esse Hades é um lugar onde estão as almas. E esse lugar é um lugar amplo com vários nichos vibracionais, mas um consegue ver o outro, né? Então, no Hades, estando em provação, o rico levantou seus olhos e viu Abraão de longe, o pai Abraão, né? Deus. E Lázaro em seu seio. Lázaro estava lá perto, né? Não vou dizer que Lázaro fosse um espírito crístico ainda, mas ele estava lá no seio de Abraão, na região de Abraão, próximo a Abraão. E ele chamou dizendo: Pai Abraão. Ele, como, mesmo que não professasse o judaísmo, mas judeu, né? Compadece-te de mim e envia Lázaro, que mergulhe na água a ponta de seu dedo e refrigere minha língua, porque muito sofro nestas chamas. Então já tem alguma coisa meio inferno, meio diabólica, mas não é
um compartimento acima, céu, e abaixo, inferno, de forma que os espíritos não se vejam, não tenham contato. Aí você vai lembrar daqueles livros de André Luiz, quando saem aquelas missões resgatistas, que elas iam andando assim, né, como se fosse navegando no éter, na vibração, no fluido cósmico universal, e elas vão lá próximos a essas regiões com menos, a vibração mais baixa. E não sei se vocês vão lembrar, eles lançavam redes para resgatar as pessoas. E aí o que acontece? Quando a pessoa já está com a vibração um pouquinho melhor, já consegue começar a se integrar a uma faixa vibracional maior, elas conseguem pegar a rede. Mas se elas estiverem muito densas, muito com uma vibração muito terra-terra ainda, aí elas metem a mão na rede e não conseguem agarrar. Quando os espíritos socorristas puxam a rede, só vem os que já estão nessa faixa vibracional. Não sei se vocês vão lembrar. Então é por isso. Então, provação, sei lá. Ele chamou para Abraão, compadece de mim, porque muito sofro nestas chamas. Então, um está vendo o outro, mas não estão na mesma vibração. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e igualmente Lázaro os males. Agora, pois, ele foi aqui consolado e tu sofres. Continua na faixa. Lázaro fez resgates, né? Lázaro estava lá naquela situação. Mas vamos lembrar, Lázaro não é santo, ele estava naquela situação que ele estava fazendo resgate. E o outro estava em prova, o rico. A prova do rico era justamente uma das, tá? Não sou... Ninguém sabe exatamente todo o cabedal do rico, né? Mas ali naquela situação seria ter compaixão e ter atendido Lázaro minimamente. Dado comida, dado água. Entende como essas coisas passam pra gente? Uma performance. Amanhã então eu vou me evoluir, eu vou sair na rua recolhendo todo mundo, trazendo os mendigos para minha casa. Pode ser que você tenha assumido essa missão lá. Eu não sei, não estou falando genérico. Cada um sabe da sua missão. Mas o comum dos seres, ele tem que desempenhar bem a sua vida. Ele tem que ser cristão no dia a dia, não é dentro do templo. Não é lá na missa só. Não é só no centro. Não é só no culto. Entende? Então, o pai Abraão, que é Deus. Então você vê que tem várias relações. Primeiro assim, o rico não está com ódio de Deus. Ele reconhece o pai Abraão. Pai Abraão, compadece-te de mim e envia Lázaro. Ele também não tem raiva do Lázaro. Ele não fazia por mal. Ele fazia porque lá no primeiro versículo diz: e leviano, né? Certo homem era rico e se vestia de púrpura, ou seja, ele tinha muito dinheiro, porque só se vestia de púrpura. Quando dizem no Evangelho, olha, ele se veste de púrpura, é equivalente a dizer, esse daí tá por cima da carne seca, tem a bufunfa, é rico. E ele se vestia de púrpura e linho finíssimo, porque os fios eram grosseiramente teados, e aí ficava aquele tipo saco de juta, né? Com aqueles fios grossos que tem buraquinho. A trama não é fechadinha, a trama tem buraco entre um fio e outro. É linho finíssimo. E leviano levava a vida, né? Assim, sem se preocupar muito
com nada. Sabe como é que é? Vivendo a vida doidado, banqueteava-se todos os dias alegremente, sem compaixão. E agora, então, o pai Abraão lembra, meu filho, que recebeste os teus bens em vida, igualmente Lázaro os males. Aí o Lázaro fez lá o papel dele, mas o tal do rico poderia também ter feito o papel dele. Se ele tivesse, não é porque ele era rico que foi para lá, não. Ele é rico porque ele não fez os compromissos que tinha assumido antes. Ele não fez os resgates das suas atividades, ou até mesmo no sentido de provação, né? O Lázaro certamente estava espiando, mas o rico podia estar só sendo provado. Vamos ver como é que ele se comporta se a gente der um montão de dinheiro para ele. E aí o pai Abraão diz: nestas regiões todas, entre nós e vós, estabeleceu-se imenso abismo, de tal forma que os que querem passar daqui para vós não podem. Nem os que de lá, no caso daí onde você está, Lázaro, passar para nós. Que é um conceito completamente explicado em livro espírita, né? Essas vibrações diferentes, né? Que a gente sabe pode ser tão diferente que a gente nem vê, né? A pessoa, mesmo desencarnada, ela não tem acesso aos guias dela, aos protetores. E nem a parentes mais evoluídos, parentes que já tenham morrido antes, que estejam em melhor situação, estão até ajudando o cara, mas ele não vê. Tá? E nessa concepção aqui do Hades, todos veem todos, né? Quer dizer, todos é um pouco forte, né? Então deve ter também pessoas que não conseguem se ver. Então você vê que o rico não está muito longe. Provavelmente ele estava fazendo teste, ele estava em prova. Mas ele não passou na prova. E o Lázaro estava resgatando, e resgatou. Resgatou lá os débitos dele. Então o Abraão está querendo dizer, não é que não queiramos, ou porque nossa, Deus é mau, vingativo, né? O cara pedindo, né? A água. Então você vê que o pai Abraão, Deus, está explicando que tem uma diferença vibracional tão grande que nem o Lázaro consegue chegar lá neles, nem o Lázaro, nem ninguém que esteja lá com Lázaro, e nem eles conseguem efetivamente ajudar Lázaro. E aí ele diz, aí é o fechamento apoteótico. Ele disse, o rico, peço-te então, você vê que ele não maldisse, ele não se revoltou. Peço-te então, ó Pai, que envies a casa de meu pai na terra, que o envie Lázaro, porque tenho 5 irmãos, de modo que os avise, para que também eles não venham a este lugar de provação. Você vê que ele está pensando lá nos irmãos. Eu já estou aqui, estou sofrendo, mas ele quer livrar os irmãos. Você vê que não é uma pessoa ruim, né? Nem efetivamente egocentristas, né? Egocentrista e de uma forma doentia. Ele não passou na prova, mas não é uma pessoa má. Aí ele fala, porque eu tenho 5 irmãos, né? Aí o Abraão lembrou, né? Mas, querido, disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Assim, eu já enviei, já foram enviados. Aí ele fala, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for a eles, mudarão a mente. Então somos nós ainda, né? A gente acredita, mas não acredita muito, entendeu? Aí eu tenho que ver para quê? Então teria que o Lázaro voltar
para falar para eles. Aí o Abraão fala, querido, lê do engano, se não ouvem a Moisés e os profetas, que foram pessoas insensatas, cuja história é conhecida, mesmo que se levante alguém dentre os mortos, não se persuadirão. Que é aquela pessoa, aquele espírito, não, se eu não ver a Sheila, só vou acreditar mesmo se Sheila se materializar aqui na minha frente. Entende? Não vai, porque a certeza não vem de fora. A certeza é interna. Você é o Senhor? Você é o Filho de Deus? Tu o dizes. Não vai ser Cristo falar que o cara ia aceitar, ia concordar. Tu dizes, a certeza tem que ser sua. Entenderam? Então agora nós vamos passar com grande júbilo ao nosso passe. Eu vou ler os mantras e vocês vão acompanhar mentalmente. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégores da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais.
Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos podido comparecer a esse banquete espiritual. E ao final deste culto, queremos agradecer essa oportunidade, a oportunidade de ter recebido em casa essa caravana espiritual que sanitizou os nossos lares e os nossos templos, que são aqueles nossos corpos, né? O corpo mental, o corpo racional, o corpo espiritual, o corpo físico, o corpo etérico, que qualquer miasma e vibração adversa que tenha porventura se acumulado, que essas vibrações possam ter sido encaminhadas para os lugares de transmutações, de transmutação, e aquelas outras que foram passíveis de serem transmutadas, que tenham efetivamente sido, de forma que nós tenhamos o nosso lar, nossos corpos reharmonizados e reenergizados. Queremos desejar a mesma coisa, Senhor, em forma de envolvimento, para todos os líderes materiais da Terra, para todos esses que estão à frente de etnias, de companhias, de cargos políticos, em organismos internacionais, pessoas que tenham a decisão na mão sobre grupos de outras pessoas, grupos étnicos. A todos esses líderes espirituais que sejam envolvidos, amparados e conduzidos na paz e no amor do Senhor. Um quanto de energia para a Gaia, um quanto de energia para o planeta Terra e essa humanidade encarnada e desencarnada. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio, quando então colocaremos as nossas intenções, as nossas demandas, inclusive por terceiros. Pelos ambientes onde transitamos, pela família espiritual e sanguínea, onde moramos, onde trabalhamos. Ó Senhor, ao final de mais este culto, queremos pedir a permissão para encerrá-lo dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus que tenhamos todos uma semana envolvidos na paz e no amor do Cristo.